Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tem um testemunho para contar para os irmãos aqui. Eu sou meio devagar de falar no microfone, não sou muito acostumado não, tá? Já falei muitas vezes no microfone, mas na época era comum anunciar as coisas na rua, mas na palavra de Deus foi muitas poucas vezes. Hoje estou aqui para falar o testemunho e aconteceu na minha vida há pouco tempo, antes da gente mudar aqui para Foz do Iguaçu. A gente estava negociando uma casa aqui em Foz do Iguaçu e eu teria que vir para Foz do Iguaçu de urgência para fechar o negócio. Aí a gente, querendo economizar, eu falei para minha esposa, eu vou de moto. Ela falou, mas você vai de moto, é meio complicado, é perigoso, você não tem costume de andar de moto? Eu falei, não, eu vou e Deus vai na frente. E assim ela ficou meio triste, né, com isso, muito acontecimento que acontece nessas estradas aí, de lá para cá são 950 quilômetros. E no domingo a gente esteve na casa da minha avó. E conversando com a minha avó, ela falou para mim, ficou sabendo que eu ia vir de moto, falou assim, ó, eu estive na igreja e a palavra veio falando que tinha um parente que ia ter um acidente de moto, um livramento. E eu fiquei meio assim, né, meio preocupado, conversei com a minha esposa. E quando foi na segunda-feira, uma amiga minha veio conversar comigo também. Ela falou, não sou acostumado em igreja não, eu estive na igreja Deus e Amor. E chegando lá, eu lembrei que tinha visto você com essa moto pela cor, preta e branca. Ela falou que uma pessoa que eu não tinha conhecimento com ela, que eu tinha visto que ia ter um acidente de moto. E por aí, irmão, comecei a pensar, fiquei preocupado. Nessa época ainda não tinha muito entendimento assim sobre revelação. Aí o que aconteceu? Eu peguei e não vim, né? Aí quando foi na próxima semana, a gente foi na casa da minha avó de novo. Eu falei para ela, avó, agora eu vou de carro porque eu não posso perder o negócio. Eu tenho que fechar o negócio com o homem lá, já está combinado o dia de eu chegar lá, né? Falou, mas tu vai? Eu não acredito que tu vai fazer isso. Eu tive ontem na igreja, a palavra veio falando que um parente vai ter acidente de carro na estrada. Aí eu baixei a cabeça, fiquei quieta, minha esposa falou a mesma coisa. Mas eu falei, mas como? Eu vou perder? Será que Deus vai querer que eu vou perder o negócio? Eu não vou perder o negócio? Ele falou, olha, escuta que Deus está falando. Eu falei, tá bom. Eu só não vou amanhã se Deus não falar comigo. Se Deus falar comigo, eu não vou. Se Deus falou com vocês, então Deus vai ter que falar comigo. Por que Ele não vai falar comigo? Eu também tenho fé. Aí para vocês verem, né, irmão? Às vezes acontece coisa na nossa vida porque nós não vigiamos. Nós devemos vigiar o que as pessoas falam. Às vezes chega uma pessoa que nós nem conhecemos. Às vezes a gente está andando na rua, uma pessoa, um morador de rua pode falar alguma coisa para nós e nós não prestamos atenção, irmão. Nós temos que prestar atenção no que os outros falam para nós. E dentro da minha família falando, eu estava achando aquilo ali impossível de acontecer. Mas mesmo assim eu falei com Deus na noite, falei, Senhor, fala comigo. Se o Senhor falar comigo, eu não vou viajar, Senhor, porque eu preciso. O Senhor falou que nós íamos mudar para Foz do Iguaçu e a casa, nós íamos morar na nossa casa, nós não íamos pagar aluguel. Então se eu perder esse negócio lá, Deus não vai pagar aluguel. Mas tá bom, acordei no outro dia cedo, era 4 e pouco da manhã, já estava com a minha mala preparada. Minha esposa acompanhou até a porta. Ela falou, mas você vai ver? Eu falei, eu vou, amor. Deus não falou comigo. Ela triste. Tá bom. Você vai. Amor, olha só, você vai. Até chegar em cidade, no centro de Florianópolis, se acontecer alguma coisa, você volta. Não vai. Eu conversei com Deus assim, falei, tá bom, amor. Eu peguei e fui. Andei 12 quilômetros, irmãos. Com 12 quilômetros eu olhei do lado do meu banco, tinha um carregador de celular. Eu falei, ó, esse carregador é dela. Eu vou voltar e vou levar para ela, porque senão como que eu vou me comunicar com ela? Eu vou ficar uma semana lá, né? Voltei, cheguei na porta do portão, ela escutou o barulho, ela já veio na porta me encontrar. Eu ia colocar o carregador no trinco, para não acordar ela, mas ela veio me encontrar, olhou para mim com aquela tristeza, só depois lá na frente que eu fui ver porque era a tristeza dela. Porque na hora meu coração estava não perder a casa que tinha que negociar aqui. Tudo bem, eu viajei, tudo bem, graças a Deus. Deu tudo certo em minha viagem, fiz o negócio e voltei, irmão. Mas nessa volta eu voltei sozinho, eu sempre viajo acompanhado com meus filhos, minha esposa. A gente vem conversando e o tempo passa rápido. Nesse dia eu estava sozinho. Era 5 horas da manhã, já era umas 8h30, mais ou menos, umas 9h30 da noite eu estava em Camboriú, faltando acho que foi 110 km para chegar em casa. Estava na velocidade de 120 km por hora. Falei, vou pisar mais para mim chegar logo, estou muito cansado, estou andando muito devagar. Eu pisei nesse carro, e bem na frente, quando eu estava fazendo uma curva,
uma fila parada. Pisei no freio, o carro foi parando, chegou até 90 por hora, irmão. Faltando mais ou menos daqui para chegar na parede, eu já não sabia o que fazer mais. Porque antes eu tinha tido um acidente, estava com a minha família e minha esposa, era em cima de um viaduto, eu tinha mais ou menos uns 90, 80 por hora. Só que quando eu passei o viaduto é tipo arcado assim, não deu para me ver na frente, os carros estavam parados, tinha os carros parados, eu freiei, no que eu freiei, o carro estava com 80, 90, foi parando, só com 40 por hora ainda bateu nos carros. Na hora falei em Deus, ô Jesus, me ajuda, gritei, minha esposa veio dormindo, acordou, ainda machucou o pescoço, abriu tudo ali, aquele albergue, queimou minha barriga, meus filhos chorando, gritando, mas graças a Deus também não aconteceu nada. Só que nessa vez foi diferente. Nessa vez eu não pensei em nada. E aconteceu glória a Deus, aleluia. Que esse meu pé direito levantou, eu não sei como, que eu não forcei ele, levantou e foi com tudo no freio. Irmão, quando a gente está dirigindo, muitos irmãos dirigem aí, sabe que qualquer freada que a gente dá um salabanco para frente. Se um carro estiver na velocidade de 80, 90 horas frear, se estiver sem cinto vai ter um acidente. Ou muitas vezes a pessoa freia e bate no vidro e se machuca, irmãos. Mas graças a Deus, com a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, os anjos estavam comigo naquele momento, irmão, porque eu freiei aquele carro, eu não freiei, foi Deus que parou o carro, irmão. 90 por hora, o carro parou, irmão. Não deu freio, não tinha frenagem nenhuma, o carro não andou um centímetro para frente. Do jeito que ele foi, ele parou. Eu não entendi nada, porque eu com o pé no freio ainda e o carro não escutava barulho. Eu só escutei que quando o carro parou, ringiu tudo. É lata, uns barulhos estranhos assim. Eu falei, acho que o motor saiu do lugar. Eu tirei o pé do freio, aí o carro começou a andar. Eu contei esse testemunho numa mecânica que eu tinha em Florianópolis. Eu me arrependi, porque a palavra de Deus fala para nós não jogar a palavra santa aos porcos. E para a pessoa que eu dei o testemunho, é aquelas pessoas que não é ateu, mas não acredita. Contei para eles falaram para mim que eu estava dormindo, irmão. Você estava dormindo, isso não aconteceu. Ou isso foi um sonho, como que um carro 90 por hora vai parar? É impossível. Não existe. Eu falei, mas com a honra e glória de Deus, eu estou aqui para contar esse testemunho. Aconteceu na minha vida. Isso serviu para aumentar a minha fé. E através desse meu testemunho, eu acredito que vai ter muitas pessoas que quando eu estiver dirigindo, vai pensar em andar devagar. E vai pensar, irmão, no que as pessoas falam para eles. Porque às vezes uma criança conversa com nós não presta atenção. E a palavra deles é a palavra santa. Nós devemos ouvir para nós evitar de acontecer uma coisa lá na frente. Aconteceu comigo, eu não ouvi, mas só que a minha esposa, quando eu viajei, quando eu cheguei em casa, ela falou, amor, falei com Deus, para Deus mostrar para você, para Deus botar fé no teu coração, para Ele mostrar para você que você não pode desobedecer a Deus. Quando Deus fala, você tem que, quando Deus fala, vai se cumprir. Mas falei para Ele, não deixar acontecer coisa mal com você. Falei para ele mostrar para você que Deus é verdadeiro. Só pedi para ele não fazer nada com a tua vida. E onde foi que aconteceu? Através dessa bênção aqui, não aconteceu coisa mal na minha vida. Então por isso que é bom, irmãos, as pessoas estão orando para a gente, os pais, tio, vós, filho. Porque livra nós de muitas coisas acontecendo na nossa vida. Agradeço a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, dos meus filhos, né, da minha família. Porque é muito bom nós servir a Deus. Não tem coisa melhor. Eu já era para estar muito tempo servindo a Deus. Eu conheço a palavra desde uns 17, 18 anos. Mas diz que tem hora para todas as coisas, né? Aleluia! Demorou, mas aconteceu. Mas quando a gente demora a servir a Deus, a gente só tem a perder. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia!